Pois bem, amigos e amigas, mesa de debates, nossos ouvintes, vamos aqui iniciar mais uma semana do nosso podcast. Depois aí de uma semana, né, bastante intensa, né, com várias atividades que nós fizemos sobre os 10 anos das manifestações de junho, né, que está aí no YouTube, quem puder assistir, assista, né, que é sempre importante esse debate, né? E nessa semana vamos continuar aí com a nossa programação, né, habitual, né, conversando aqui, né, sobre diversos temas aí da realidade nacional e também, né, falar da situação da classe trabalhadora. E quando a gente fala de classe trabalhadora, nós também precisamos falar, né, obviamente, da situação dos aposentados. Então, para falar desse tema, convidei aqui o meu amigo Wilson Ribeiro, né, para poder, né, trocar essa palavrinha aí com a gente. Então, Wilson, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Pode ligar o microfone. Opa, boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes que neste momento, né, está conectado com a gente. Meu nome é Wilson Roberto Ribeiro, escreve com W, viu, Guilherme? Mas é Wilson, pronuncia Wilson, não é em inglês. Eu sou presidente da Associação dos Metalúrgicos Aposentados da região do ABC, a AMA ABC, e da Federação Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Aposentadas, Pensionistas e Idosos da CUT, a FENAP-CUT. Eu já venho, né, há algum tempo aqui na associação, já tem 25 anos que eu estou aqui no comando da associação e tenho 5 anos que eu estou no comando da FENAP-CUT, na organização dos aposentados, tanto a nível nacional como a nível regional. E eu faço parte também do Patronato Italiano, que é uma instituição, aqui no Brasil eles tratam como instituto, o INCA, que é o Instituto de Previdência Social, porque patronato na Itália é como se fosse uma assistência, uma assistencial. E aqui no Brasil dá em entender que é patrão. E eu faço parte, né? Eu sou vice-presidente nessa entidade. Então, como, né, aqui eles viram que dá a entender o entendimento de um patronato, de um patrão, então eles colocaram o Instituto Nacional. Então eu sou vice-presidente, fui presidente por 2 mandatos, né? E hoje eu sou vice-presidente. E agora eu fui reeleito novamente, né? Que eles vieram aqui e me convidaram mais uma vez para estar mais aí uns 2 anos na gestão como vice-presidente dessa instituição. Então eu faço essa parte, né? E aí a gente tem aqui dentro na associação, nós cuidamos da questão da previdência social. A gente tem advogados que trabalham, né? Trabalhamos com processo para os aposentados e temos também aqui um plano de saúde que a gente administra esse convênio com o plano de saúde para aposentado, que é um plano empresas que tem um custo mais barato aos aposentados e familiares. Nós temos um grupo musical que a gente trabalha, temos baile, e também a gente tem dois grupos musicais, que um é um grupo sertanejo, né, de raízes, sertanejo MPB, que nós colocamos o nome de Grupo Musical Ama BC, e nós temos aqui também o Seresteiro do Amor de São Bernardo do Campo, que ambos fazem assim algumas apresentações em casa de repouso, asilos, e já participamos de alguns festivais, né, nacional e internacional. Essa participação a gente, né, leva a cultura da entidade
a esses eventos. E apresentamos também algumas associações, sindicatos, né? A gente tem feito esse trabalho também na parte cultural. E não esquecendo do principal, né, dos aposentados, que é as nossas reivindicações. Os nossos trabalhos de reivindicações, aonde toda última sexta-feira do mês, a partir das 14 horas, nós temos aqui uma assembleia com os aposentados, pensionistas, para que a gente discute, né, todas as questões que envolvem os aposentados. Então, nós estamos. Essa é mais ou menos um pequeno currículo que a gente faz aqui na entidade. Maravilha, o Wilson, né? E Wilson, nós vivemos num período bastante complicado econômico, né? Período aí de crise, tanto do ponto de vista do Brasil, mas também do ponto de vista do mundo, né? É nesse momento tão turbulento que estamos passando, como que você enxerga a situação do aposentado? A gente estamos tendo muita dificuldade, porque quando você tem um governo progressista, um governo que articula, um governo que conversa, você tem, né, praticamente uma liberdade de conversação, de negociação, mas num crescimento, né, de ajudar a população. Quando você tem um governo que ele é um reacionário, ele não é um progressista, ele é um conservador, fica difícil da negociação, porque eles olham só a questão dos empresários, esquece da população no geral. E principalmente eles tratam nós como os inativos. Nós não somos inativos, nós somos trabalhadores que trabalhamos para ter a nossa previdência social e com isso garantir o nosso salário, porque nós pagamos para isso, não foi de graça. E eles tentam passar para a população que isso é um peso para a sociedade. Geralmente esses governantes que são praticamente, né, reacionários, eles tratam aí os aposentados, pensionistas, idosos, como se fosse um estorvo para o país. E não é, nós consumimos, nós trabalhamos. E nós tivemos muita dificuldade a partir do momento que caiu, né, o governo Dilma no golpe militar, que eles dizem que não é golpe, mas foi um golpe militar, um golpe que deram no governo Dilma, e que nós ficamos a refém, porque não tinha negociação com os aposentados. Nós fomos obrigados a receber o que eles davam para a gente, né? As migalhas que eles davam, e não discutiam, não debatiam. Nós mandávamos reivindicações para eles, eles não respondiam. A gente queria reunir, não tinha resposta, não tinha marcação de data, nada. Então, nós passamos esses 6 anos aí sem discutir, sem debater as necessidades, e foram tirando os direitos. A questão da farmácia popular foi tirando remédio, mais médico foi tirando. Então, algumas coisas que beneficiavam não só os aposentados, mas na população de baixa renda em geral, eles foram tirando. E foi crescendo o quê? O número de moradores de rua, né? Porque a pessoa perdia emprego, ele não podia mais pagar aluguel. O aposentado que vivia de aluguel, o aluguel começa a aumentar absurdamente e ele tinha que ir para a rua, ele não tinha mais onde morar, porque não negociava, né? O pessoal não queria negociar com os aposentados. Então, nós tivemos muitas pessoas com grande dificuldade. E quem tem casa própria, né? A gente vê assim, principalmente aqui em São Bernardo. Em São Bernardo, além da gente pagar o imposto, eles mandavam um carnezinho dizendo que o imposto veio errado e a gente tinha que pagar. Quem não pagasse, ele entrava na justiça para a gente pagar aquele carnezinho.
Então vinha a diferença 2019, 2020, 2021 e 2022. Vinha essa diferença para a gente estar pagando, né, a mais. E isso daí dá um consumo muito grande no nosso orçamento, porque sai fora daquele padrão que a gente tem. Então, e a outra coisa que acontece, o nosso salário ele é decrescente, porque cada ano que passa, com a valorização do salário mínimo, o nosso salário começa a cair, porque ele não é valorizado. Nós não temos aumento real, nós só temos a inflação, né, pelo INPC. E isso praticamente foi uma dificuldade que nós tivemos durante esses 6 anos. E qual é a proposta que hoje nós temos, né? De voltar a, a 50% do PIB, que é um aumento real além da inflação. Então, isso hoje tem né, através do governo Lula, a gente já sentamos, já discutimos com ele a possibilidade de voltar, né, o PIB. Isso daí, né, parece que não, mas é um aumento real no salário de todos os aposentados, independente de quem ganha o salário mínimo de quem ganha acima do salário mínimo. Você falou aí que no governo anterior, né, não se tinha diálogo e com esse tem, né? Eu queria que você falasse um pouco mais aí, pegando a parte final da sua fala, né? O governo atual, né, recebeu vocês, né? Então, e o que que foi discutido aí nessas reuniões, né, que vocês tiveram? Nós discutimos com ele a questão da farmácia popular, o remédio de alto custo, fralda geriatra, e cuidadores, porque são a fralda geriatra, muita gente precisa, e, e a gente não tem, muitas vezes, no orçamento familiar, é difícil comprar, e há necessidade disso. E há possibilidade, né? O governo está estudando, ele já disse que vai estar incorporando nas farmácias popular a fralda geriatra. E o cuidador, ele será concursado, né, pelo SUS, aonde o cuidador vai estar cuidando dessa família de baixa renda que não tem condições de pagar, porque um cuidador também é caro. E a outra coisa, porque a pessoa que necessita de trabalho, o pai, o filho, a filha, a nora, o genro, hoje, né, todos trabalham, então essa pessoa não tem com quem ficar. Então precisa de alguém que cuida dessas pessoas. E isso daí a gente fez essa discussão e esse debate juntamente com o governo, né, o governo atual. E para isso a gente, né, pediu uma garantia para ele. E ele colocou no seu programa de governo essas questões. E a outra questão é quem ganha acima do salário mínimo. Porque o que acontece? Quem ganha acima do salário mínimo, ele sempre contribuiu, ele sempre lutou para estar sempre acima do salário mínimo, porque ele tem um padrão de vida diferenciado de quem ganha o salário mínimo. Então, quando ele tem essa discussão, e outra coisa, ele passa a ser um, um complemento, né? Que se moram juntos, mora dentro de uma casa, ele passa a ser um complemento familiar, porque ele também leva o dinheiro para dentro da casa da família, né? E os gastos são grandes. Então, hoje a gente vê o seguinte: a cesta de remédio que vem para os aposentados, os idosos, é muito grande. Então, ele precisa de manter mais ou menos um padrão de vida. É diferente do trabalhador rural, não o trabalhador rural que trabalha na fazenda, né, para o patrão, mas o sitiante, o chacareiro, eles são diferentes. Porque quando aposenta ele e a esposa. E ele continua morando na chácara ou no sítio.
Quem trabalha na fazenda muitas vezes ficam, né? Eles ficam trabalhando na fazenda até uma certa idade. Mas quem trabalha quem é urbano, não, é diferente. Porque quando ele se aposenta, a primeira coisa que a empresa faz é tirar ele fora do mercado de trabalho. E aí ele tem que pagar, né? Muitas vezes, pela idade, ele tem que pagar ônibus, ele tem que pagar uma série de coisas que, quando ele está dentro da empresa, ele não paga. Então, são coisas assim que aumenta, né, o recurso, porque você sabe que o urbano, ele não tem uma horta, ele não tem uma granja, né, que cria galinha, cria um porquinho, é diferente. Aqui ele tem que pagar tudo, né? Ele tem que ir na feira, ele tem que ir no mercado, então o custo de vida dele é um pouco mais alto. E aí entra o quê? A cesta de remédio. É isso que a gente tenta falar para o governo, né? A gente tem que ter um padrão, porque entra a cesta de remédio, e a cesta de remédio não é barata. Então, essa discussão, esse debate, a gente vem fazendo com o atual governo, para que ele dê sustentabilidade no orçamento, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, uma vida, né, mais de paz, e não tem problema familiar. E qual que foi a reação, né, do governo quando vocês apresentaram todas essas demandas? Ele aceitou, né, e ele falou o seguinte, né, a gente vai estar fazendo, não vou passar-se tudo de uma vez, porque é difícil, né, eu não vou chegar assim e já falar para vocês, ó, isso está pronto, não, porque depende, algumas coisas dependem de decreto, algumas coisas, né, dá para fazer imediato e tem coisas que não, tem coisa que depende de um decreto, tem coisa que depende de um planejamento para a gente poder fazer. Mas uma coisa que a gente já viu na farmácia popular, né, a questão dos remédios, até os remédios para as mulheres. Então, isso daí a gente começa a ter um avanço. E falta muita coisa, ainda falta muita coisa, né? Início de um governo, naturalmente a gente tem que ter a compreensão também que não vai avançar tudo de uma vez, mas a gente não está deixando de cobrar, porque se você deixa de cobrar, cai no esquecimento. E aí, caindo no esquecimento, fica mais difícil depois para a gente tá, tá recuperando, né? Então, o que, que a gente quer? Quer que entre através de um projeto de lei e para que outro governo que entra, ele não possa tirar. Porque a partir do momento que é um projeto de lei, vira lei, então você, né, elimina aquele que vai tirar, porque aí a população também, ela tem que ter uma mentalidade que para tirar direitos, a gente tem que, né, se for tirar direitos, a gente tem que ir para a rua. E muitas vezes as pessoas não ligam para isso, porque ele acha que ele não precisa, e depois ele vem correndo é, pedir pelo amor de Deus para a gente. Tinha porque tiraram, mas ele não ajudou a gente a lutar para garantir aquilo que a gente conquistou. Então, fugindo um pouco aí da nossa conversa, por que a população, então, no seu entendimento, ela não vai para as ruas reivindicar os seus direitos? Eu falo que é por falta de formação. Falta de formação, porque as pessoas, elas têm o hábito seguinte, ele vota no síndico e quer que o síndico pinta o prédio, quer que o síndico faça a escada e arruma o elevador. E não é assim. Você tem que ter todo um planejamento para você poder manter aquilo. Então, o que, que acontece? A falta de formação da nossa população, a falta de conhecimento, então faz com que a pessoa recua. Ele acha que o outro que está lá, ele tem toda a obrigação de garantir aquilo que é de direito dele. Não é assim. Se nós não tiver uma união, se nós não tiver um grupo de pessoas afinado para bater em cima daquilo e garantir, a gente acaba perdendo.
Nós temos aqui em São Bernardo a gratuidade do transporte coletivo para aposentado. Não é de 65 anos, não, ele é aposentado, ele pode ter 20 anos. Ele aposentou por doenças profissionais, acidente de trabalho, que impediu ele de seguir trabalhando. Então ele vai na prefeitura hoje, ele tira uma carteirinha e foi o quê? Foi briga nossa. O prefeito quis tirar, nós fomos para cima. Nós fizemos várias passeatas aqui, fomos na prefeitura, fechamos a prefeitura. O prefeito teve que dormir lá dentro da prefeitura, que nós impedimos ele de sair. Os guardas metropolitanos vieram lá, mas nós rodeamos o carro dele, que ele voltou para o coisa, ele dormiu, né? Ele dormiu lá no gabinete dele. No outro dia, ele fez um recurso mandando para a Câmara para tirar, né, para tirar o projeto que ele tinha feito. Então, essas pressões que a gente precisa a gente precisa fazer. E depois ele colocou no currículo dele, na propaganda dele, que ele, né, ele revogou a lei e dá continuidade para os aposentados andar na gratuidade, né? Então, ele fez, aquilo que ele estava querendo acabar, ele acabou colocando propaganda de governo dele, que ele que garantiu, como se diz, a Câmara queria tirar e ele garantiu. Não, mas tudo bem, a gente conseguiu e manteve, né? A gente manteve essa carteirinha, a garantia para os aposentados. Então, uma coisa assim que a gente precisa dessa formação e muitas vezes a pessoa não tem. Então, onde eu vou, onde eu faço palestra, né, vou conversar com os aposentados, vou conversar com as pensionistas, grupo terceira idade. Então, eu sempre falo essas coisas, porque a gente precisa ter formação e informação. A gente não precisa, não é conhecer o político, nós precisamos entender a política, ter o conhecimento como funciona a política. Qual é o meu dever de cidadão e qual é o dever daquela pessoa que foi eleita, como governador, presidente da República, o vereador. Então, porque é a Câmara que faz a lei. A lei orgânica do município, quem faz é a Câmara Municipal. E aí ela vota tudo, transforma em lei. A Câmara Federal, Assembleia Legislativa, são eles que fazem. Só que as pessoas acham que quem faz isso é o governador, é o prefeito, né? E não é. Então, muitas vezes, você vota no inimigo achando que o outro que vai ser eleito que vai, né, que o majoritário que vai fazer a lei, não é, né? São os deputados vereadores, eles que fazem a lei através de projeto. Ele pode até sancionar ou não, mas geralmente ele tem a maioria, ele é pressionado né, a assinar. Entendi. E o Wilson, você falou aí da questão de que falta formação e informação, né? E o que que você propõe, né, nessa questão, né? A gente que está aí, né, de uma maneira ou outra envolvendo com política, envolvendo aí nas lutas sociais, o que que você propõe aí para trazer essa formação e informação? Como tem sido aí a sua atuação? Então, quando eu comecei a minha militância, eu comecei no que? Na formação, né? O início foi é, a sociedade primitiva. Como trabalhava a sociedade primitiva, como que ela se organizava para poder, né, você ter uma base da formação. Porque eles se formavam, né, em grupos, e os homens saíam para caçar e trazia a sua caça e era repartido igual para todo mundo. Eles tinham aquela cozinha comunitária.
E a partir do momento que o homem começou a explorar o homem, né, que ele viu que o homem ele podia explorar o outro, ele acaba com tudo isso. Então são coisas que a gente precisa estar colocando para as pessoas como que era antigamente, para que a gente possa fazer e informar ele, porque quando a pessoa começa a conhecer, ter o conhecimento, o que faz o presidente da República, o que faz o senador, o que faz o, o deputado federal, ou estadual, ou vereador, ele começa a ter uma noção totalmente, né, daquilo que ele vai fazer, porque o cara chega aqui, um vereador, ele chega e fala assim, não, eu vou asfaltar, se eu ganhar, eu for eleito, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pedir para asfaltar aqui e tapar esse buraco. Então, se ele tem um conhecimento, se ele tem um conhecimento, ele foi formado, ele tem um conhecimento de, da gestão pública, ele vai saber que não é isso. O cara vai ter que criar um projeto. Ele vai ter que criar um projeto, passar pelos líderes, a partir do momento que passa pelo líder, vai para a plenária vai para a sanção do governo, do prefeito, para depois executar, porque quem vai executar o serviço é o executivo. Então ele tem que saber disso. Porque senão o cara vai, fala para ele que vai asfaltar, ele acredita. E é vizinho dele. A primeira coisa que o cara faz não é o asfalto da rua, é vender a casa dele e mudar para um outro bairro, para não ser cobrado. Então, a primeira coisa que ele vai lá, ele vende a casa dele e ele muda, porque né, ele prometeu, ele não quer ser cobrado. E no gabinete você não encontra o cara, você sempre encontra o assessor. Ele está escondido lá no fundo. Então, essas coisas a gente precisa passar para dar formação para a sociedade, para que eles tenham esse conhecimento, para que eles comecem a agir, né? Então, se o cara vai pedir voto, vão sentar aqui, vão reunir e a gente vai discutir. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: eu dou muita importância aos conselhos municipais, os conselhos. Eu acho que nós deveria ter conselho de rua, nós deveríamos ter conselho de bairro, conselho e o conselho municipal, porque aí você vai discutir, debater, você tem que debater com os conselhos, porque os conselhos são formados de pessoas, né, munícipes, e aí você vai discutir qual é a necessidade. O governo tem que ter o orçamento participativo. O que é prioridade naquele bairro? Saúde, educação, lazer, moradia, né? Asfaltos, o saneamento. Ele tem que ter um projeto, ele tem que ter um projeto diretor para que chegue no bairro, dentro do orçamento participativo, ele conversar com a pessoa. E quem vai fazer isso? Quem vai fazer é o conselho. O conselho que vai chamar o prefeito lá, junto com os vereadores, e dizer qual é a prioridade do bairro. Não é eles que vão passar um asfalto, passou, faz um recapeamento e tá bom. No outro dia tá cheio de buraco novamente. O pessoal aplaude hoje, amanhã está xingando. Aplaude hoje, amanhã está. Não é isso. Então nós precisamos. O pessoal se aclama muito pela saúde. E qual é a primeira coisa que os prefeitos fazem? É tirar os médicos. Deixa um médico no pronto-socorro, deixa um médico nas UBS, né? E a população fica aquela fila, aquela coisa, e vai xingar quem? O funcionário que não tem nada a ver com isso. Ele que é o bucha de canhão que fica ali na frente atendendo as pessoas, e as pessoas xingam ele como se fosse ele o culpado daquilo que o prefeito está fazendo escondido. Então é isso que nós precisamos passar para a população. O conselho, não, o conselho já vai cobrar, porque ele vai fazer ata, ele vai fazer reuniões com o povo, ele vai discutir com o pessoal e vai cobrar na prefeitura. Tira uma comissão, essa comissão vai lá discutir, cobrar do prefeito, cobrar da Câmara,
No dia da sessão vai estar lá com o papel, ó, nós queremos isso para a cidade, nós queremos isso para o nosso bairro, que melhora. O transporte está ruim, vocês têm que colocar mais ônibus para nós. É essa a questão. O conselho ele treme, né, o vereador e treme o prefeito, porque aí eles ele tem opinião própria, ele tem opinião dentro da cidade, ele vai trazer o quê? Vai dizer o seguinte: esse daqui presta, esse daqui não presta. Vamos experimentar esse daqui para ver se eles vão trabalhar juntamente com a gente. Ô Wilson, eu até acho, né, que os conselhos podem ser algum certo tipo de espaço, né, para poder, né, discutir política, né. Mas a grande questão que eu pergunto é, por exemplo, aqui em São José dos Campos, né, eu vejo que existem esses conselhos, né, mas eu vejo que é muito mal divulgado, né, porque não chega, né, no grosso da população. A população não sabe que isso acontece, muitas das vezes não sabe, sei lá, o que, que a população sabe do que é conselho. Eu queria saber então, assim, como que a gente resolve esse problema? Aqui em São Bernardo, nós temos o Conselho da Saúde, o Conselho do Transporte, o Conselho do Idoso, né, o Conselho da Educação. E o que que a gente faz? Você tem uma participação do governo e uma participação do público, né? Do pessoal público. Então, o que que a gente faz? A gente se reúne e a gente vai para cima, porque é uma disputa também dentro do conselho. Porque muitos vereadores da base governamentista, eles têm o seu pessoal nos bairros. E ele vai lá e convoca um ou outro para poder fazer parte do conselho, para fazer aquilo que ele, né, manda. E aí o conselho enfraquece, porque você tem que. Ele vai discutir aquilo que o vereador ou o prefeito, né, determina. Então ele vai bater contra a gente. O que nós fazemos aqui é o seguinte: no dia da reunião do conselho, a gente vai para lá como observador e a gente grita, porque nós queremos que passe aquilo que nós estamos precisando. Porque tem que ter o pessoal. A gente fala assim, ah, mas o cara é da direita, o cara é da esquerda. Não, ele tem que ser o cara que discute a questão do bairro, porque ele é um morador do bairro. Ele está lá no conselho, ele é um morador, ele não é da elite, ele não mora no bairro privilegiado, ele mora na periferia. E isso nós fala para, né, muitas vezes para a pessoa, olha, cara, você mora aqui, vizinho nosso, e você faz parte do conselho. Então você está vendo o que está acontecendo aqui. Agora, se você for lá no conselho simplesmente para bater palma quando vai um vereador ou quando vai um representante do prefeito, não interessa você, porque você vai ser cobrado no bairro. Então, isso a gente faz pressão no conselho do bairro. Nós estamos aqui na associação, nós fazemos documentos para os conselhos, transporte, o pessoal, porque nós temos reunião uma vez, uma assembleia mensal, e o pessoal vem aqui conversar com a gente. Então, nós fazemos documento para que a gente force o conselho a cobrar. Então, se o transporte está ruim, o conselho que vai discutir, né, com o grupo do governo, ele vai discutir, debater o que a gente colocou lá. Olha, a pauta está aqui, que a gente quer que entra na pauta isso daqui. Então a gente tem esse conflito dentro do conselho, mas a gente vai para cima e a gente consegue colocar os nossos companheiros lá dentro do conselho também. Maravilha. Agora voltando um pouco aí à questão dos aposentados, né, Wilson, queria conversar com você o seguinte, além, né, além aí da federação, né, da CUT dos aposentados, você tem uma outra, você está na frente da outra federação aí dos metalúrgicos, né?
se não me engano, do ABC. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa federação, como que funciona, né? Qual que é o perfil aí né, do pessoal que se organiza através dela. Você fala da federação ou da associação? Da Associação dos Metalúrgicos, né? Do ABC, que você Já sim. falou. Então, nós aqui, nós somos em 16, nós éramos em 16 diretores, né? Faleceu 3 e nós estamos com 13. Nós estamos com 13 diretores. E o que que nós fazemos? Nós fazemos um trabalho de reivindicação do nosso salário, né? E nessa reivindicação a gente trabalha também juntamente com a federação. Porque, como a federação é de nível nacional, ela que discute com o governo a questão do nosso salário. Então, nós fazemos aqui a pauta, nós fazemos reuniões. Aqui no ABC são 21 sindicatos. A gente reúne com esses sindicatos, né, através deles, com os aposentados, para a gente fazer uma pauta única, para a gente poder fazer a nossa reivindicação. Então, nós temos aqui na região vários, tanto o pessoal que é seletista e estatutário, né, que são do o regime geral, que somos nós, né, da Previdência Social, e o, CL, e o regime próprio, né, que são o CLT, que eles são pagos pelo próprio governo. O que que nós fazemos? A nossa unificação é nas assembleias e nas passeatas, que a gente se une aqui, os 21 sindicatos, os aposentados, e a gente vai discutir com, né, vão forçar as negociações, as passeatas com o pessoal. Não dá para a gente misturar o CLT, né, com o regime geral. Porque se a gente misturar, tentar fazer alguma coisa, a gente vai se errar. O que que nós fazemos? Nós damos, né, deixamos que eles discutem, debate a questão salarial com os patrões e eles vêm nos ajudar na nossa passeata quando a gente faz documentação e faz passeata contra o governo federal. Então, essa unificação a gente consegue fazer aqui no ABC. E o que que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando que a gente consiga fazer isso a nível nacional. Somos ligados à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a qual ela vem dando essa oportunidade para que nós possamos fazer esse crescimento. Aqui no ABC, a AMA, juntamente com o Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, nós temos feito um trabalho conjuntamente, aonde nós temos, junto com o sindicato, nós temos um comitê de aposentados que faz parte da diretoria do sindicato, juntamente com a AMA, e esse trabalho a gente vem fazendo já há muito tempo, e o sindicato coloca o quê? A assessoria, muitas vezes o quadro jurídico, para que a gente possa desenvolver um trabalho conjuntamente, para reforçar, né, até a nossa questão mesmo de estar reivindicando ao governo federal. Porque o que que acontece? Muita gente, tem um grupo aqui que tem uma empresa que fechou, não vou nem falar o nome até para não. E os caras se sentem ainda da empresa, como se fosse, né? A empresa já foi embora, já acabou, sabe? Então ele se sente ainda como funcionário dessa empresa. E a gente fala, não, por que que vocês não ficam sócios? Não, porque nós somos, né, dessa empresa. E a outros vêm fica sócio nosso, né? A gente faz um trabalho junto mas esse grupo não, eles se intitularam dessa empresa e acham que são ainda dessa empresa. Eu costumo falar para o aposentado, o patrão não é mais da empresa,
o patrão nosso está em Brasília, que é longe. Então, nós precisamos ir lá, né, fortalecer a entidade, porque nós temos que ir lá. Então, quando eu vou para Brasília, o que, que eu faço? Eu vou de ônibus de carreira, eu não pego avião. Eu vou em ônibus de carreira, quando eu chego lá na rodoviária, pego o metrô, vou até lá perto e vou, faço, né, as reuniões que tem que fazer e volto. E chega aqui, eu coloco para as pessoas, né, o que foi discutido, como que foi discutido, se avançou, se não avançou. Então, a associação, ela tem essa questão. E nós temos vários parceiros, né? A gente tem vários parceiros aqui, como o plano de saúde. Nós temos aqui, dentro da associação, nós temos dança de salão, nós temos música, tinha barbeiro, tinha restaurante aqui dentro, com preço bem mais acessível, né? Mas aí as pessoas foram morrendo e muitas vezes as pessoas não quiseram, né, substituir. Então alguma coisa a gente fechou. Mas a gente dá toda assistência para o pessoal. Toda a quarta e quinta-feira nós temos aqui os advogados que atendem os, os aposentados. Nós tínhamos, até a pandemia, nós tínhamos um técnico da Previdência Social que vinha aqui, ele dava toda a assistência, né? As pessoas que tinham dificuldade de marcar a reunião, tudo, lá na Previdência Social. Então, muitas coisas ele resolvia por aqui. Quando veio a pandemia, aí entrou o Michel Temer também, ele acabou com esse convênio. Agora nós estamos discutindo novamente com o Lupe a possibilidade da gente trazer novamente esse técnico aqui. Ele fica uma vez, né? Ele fica uma vez por semana, mas a vez que ele vem aqui, aí a pessoa não precisa ser sócio, basta ele vir aqui, ele vai ter o atendimento totalmente gratuito para que ele possa dar, né, andamento. Então, nós tivemos muitas pessoas, moradores de rua, pessoas idosas, que ele poderia pegar o LOAS. E nós conseguimos. E aí resgatamos essa pessoa, ele passou a alugar um cômodo, trouxe a sua esposa de volta, começou a morar com ela, começou a pagar um aluguel e, né, a gente reverteu esses quadros para muita gente aqui. Então a gente quer voltar a algumas pessoas falam assistencialismo, né? Mas é um assistencialismo por bem, porque amanhã pode ser a gente, um filho, um neto. Então a gente tem esse trabalho assistencial aqui também. Maravilha. E Wilson, uma pergunta mais direta, né? Se discute que a minha geração, né, ou geração mais nova do que eu, corre o sério risco de não se aposentar. Você que está aí nessa área, né, que sabe muito bem dessa discussão e eu acredito que é melhor do que eu, você concorda com essa afirmação? Né? A minha geração e a geração mais nova do que a minha corre o risco de não se aposentar? A gente vê assim, com jovens, o desinteresse, muitas vezes, de estar, né, garantindo o direito deles. Então, como a gente faz panfletagem, a gente conversa com jovens, até eu fiz aqui uma reunião entre jovens e pessoas idosas, para mostrar para ele o, o que a Previdência Social faz com a gente, a importância de manter a Previdência Social e não a privatização da Previdência. Então, a gente mostrou para esses jovens que ela sustenta desde do bebê até a velhice. E se ele não garantir, se eles não virem lutar com a gente, provavelmente eles acabam perdendo, né, a aposentadoria.
Agora, o que que precisa? Porque toda vez a gente só ouve falar reforma da Previdência, reforma da Previdência. A reforma da Previdência, quando está no governo da direita, ele quer privatizar. E a gente vai para cima. Só que acontece o seguinte, que as pessoas velhas, elas vai morrendo, ela vai acabando. E os novos, eles têm que estar atento a isso, para não acabar a previdência social. Você pode até aumentar o número de idade. Como eu falei para você, Guilherme, eu tenho um contato, né, com o pessoal da Itália. Lá na Itália, o pessoal trabalha até os 75 anos. Aí, dos 75 anos, ele se aposenta, né, na velhice. Mas o que que acontece na Itália? O patrão é italiano, o trabalhador é italiano, o governo é italiano. São famílias, né? E aí, o que que acontece no Brasil? Você tem empresas que são multinacionais. Você tem um governo que você não sabe o que que ele pensa da população. Aos 40 anos já é velho para o mercado de trabalho. Como que a gente vai garantir uma previdência social, né, para o jovem? Se eles estão batendo nisso, e muitas vezes o jovem está de acordo com isso. Ah, não, eu estou, né? Hoje ele tem o celular. Ele fica no celular buscando coisa, né? E que muitas vezes não é a realidade. E ele acredita naquilo. Então, fica difícil, muitas vezes, até da gente, né, discutir com o jovem a questão que ele precisa garantir o futuro dele. E o futuro dele é a Previdência. Você vê essa carteira verde e amarela, sem direito. Como que o jovem vai aposentar se ele tem uma carteira verde e amarela, sem direito nenhum? Ele não paga, né? A exoneração da folha de pagamento. E, sabe? Então, tem algumas coisas que a gente precisa estar atento e viver. Eu acho o seguinte: os sindicatos, a gente até preparou um curso de formação para o sindicato, para pré-aposentado e quem, né, entra no mercado de trabalho, para que eles possam entender como funciona a Previdência Social. Hoje, o que o trabalhador faz? Ele vamos supor, ele ganha 10 mil reais. Só que o teto da Previdência é 7.260. Ele ganha 10 mil reais, ele contribui com 11% sobre o 7.260. Não é contra o 11. E eles não sabem. Você vai perguntar, né? Mesmo o diretor do sindicato, ele não sabe. Ele vai, quando ele aposenta pela média, que ele vem aqui, aí ele vem reclamar que o salário dele caiu, que está errado, ele quer fazer uma revisão, a gente fala, não, eu te avisei lá atrás. Eu te avisei que você aposenta, você vai aposentar com a média dos 11% que você paga sobre 7.260. Não é com o seu salário, porque eles entendem que eles vão aposentar com o salário integral. E a gente cansa de falar, Aí não quiseram, não aceitaram esse curso de formação que a gente fez, mas a gente criou, né? E a gente passou para eles, olha, como vive o aposentado? Quem vai ganhar um salário compatível é o funcionário público, aquele funcionário público de alto escalão. Ele vai aposentar com o seu salário como juiz, né? Os deputados, os oficiais. Então, eles vão aposentar com salário integral, mas os demais não, é gratificações. Então, você vê que mesmo o pessoal que são funcionalismo público de baixo escalão, como se fala, uma gratificação que os governos, o prefeito fazem. Só que o salário deles é próximo ao salário mínimo. Eles não brigam por isso, eles brigam pela gratificação. E depois o cara, né,
como eles não saem, eles têm estabilidade, eles podem ficar até os 75 anos lá. Mas só quando aposenta, eles aposentam lá embaixo. E aí fica reclamando que ninguém lutou, mas eles também fizeram por causa. Então nós precisamos alertar os jovens, ele tem que garantir a previdência social. Quando tiver reforma, nós tem que saber que tipo de reforma que o governo está propondo e a gente ir para cima e segurar. Você viu na França o que aconteceu com o Macron. Então, aí todo mundo fala, tá vendo? Lá os caras lutam, lá os caras... Mas o que você está fazendo para nós garantir aqui? Porque se você nos ajudar, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos bater em cima do governo, porque cada reforma que eles fazem é para tirar direito de quem? Dos trabalhadores e do aposentado, não é outra coisa. E aí agora eles estão falando o seguinte, a população brasileira está envelhecendo. Mas qual é o projeto que eles têm para nós? Nós temos um projeto, mas qual é o projeto que eles têm para nós? Só que o nosso projeto eles não querem aceitar. Eles querem ficar com o projeto deles, porque amanhã aí estão falando, é 2 por 1. Só que é o seguinte, o, o que a carteira verde e amarela estava fazendo? Ela estava fazendo o quê? Você não paga previdência, você não paga nada, mas também não ganha nada. Hoje aqui em São Paulo, tem pessoas, moradores de rua, ele se tornou moradores de rua porque ele ganha menos do que um salário mínimo. Se ele for pegar o ônibus para ir e voltar todo dia, ele não tira dinheiro para a família, ele não faz compra, ele não faz despesa, não paga água e não paga luz. E o pessoal aceitou por quê? Porque não tem emprego, está desempregado. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença de um governo para o outro. E a gente briga contra isso. Porque um país rico como o nosso é o celeiro do mundo e o pessoal morrendo de fome, sendo que nós poderíamos voltar para ser o quinto país do mundo, ou terceiro, quarto, sei lá, mas com divisão de rendas. Essa divisão de renda está fazendo, porque poucos ganham muito e muitos não ganham quase nada. Muito bem, Wilson. Vamos para a última pergunta então da nossa entrevista. O papo está muito bom, né? Mas uma hora vai ter que acabar. E o Wilson, você falou do governo, da reforma da Previdência, né? O que o atual governo então, né, está... Peço para desligar o microfone, por favor. Opa. Tudo bem. O que o atual governo então vem fazendo para poder revogar, né, a reforma da Previdência? Porque uma coisa que me preocupa é que eu não estou vendo uma movimentação necessária para poder, né, inclusive, né, revogar esse ataque, né, contra os trabalhadores. Então, a gente teve uma reunião com o Lupe, né? Há poucos dias aqui na CUT, e a gente estava falando dessa questão da revogação de muitas coisas que a Previdência vem tirando de nós durante esses 6 anos de governo, né? Tanto Michel Temer, quanto o Jair Bolsonaro. E é uma coisa, é o seguinte, que tem que passar pela Câmara. E a gente sabe quem está lá hoje. Porque são direitistas, a maioria lá são direitas, centrão, o pessoal da bala e o pessoal o pessoal ruralista. Aí tem os planos de saúde, né? Então tem um grupo de pessoas lá que impede, né, o avanço praticamente da democracia, dos direitos trabalhistas. E a gente está aguardando o seguinte, que na reforma trabalhista ou na reforma administrativa,
que eles tenham uma garantia de que, né, incorpore também a questão de nós aposentados e a reforma da Previdência, que vem dar estabilidade e confiança às pessoas para que ele possa contribuir com a Previdência. A dona de casa, né? Porque quanto mais pessoas contribuem com a Previdência, mais sustentabilidade ela tem e mais garantia de permanecer. Agora, uma coisa que eles bateram muito forte foi na questão da previdência privada. E muita gente foram para a previdência privada. Só que quando acidentaram não tinha direito nenhum, porque é um seguro. E nem o seguro beneficiou essas pessoas. Então a gente mostrou para eles o seguinte: olha aí, você fez uma previdência privada e ela não te deu garantia, você se acidentou e ela não paga um salário. A Previdência Geral já faria o contrário. Se você tivesse fazendo a previdência pública, você tivesse acidentado depois de 1 ano, você teria garantia, né, de tá recebendo pelo menos um salário mínimo para sua sobrevivência. Então essa discussão a gente vem colocando para as pessoas e a gente tem que nós temos que lutar sim, em conjuntamente, tanto aposentado quanto ativos, para que a gente dê sustentabilidade e a garantia de não privatização da previdência. É uma bandeira que todos nós precisamos estar fazendo. Não é simplesmente os aposentados, mas tem que ser todo o trabalhador brasileiro. Ele tem que estar fazendo essa luta, ele tem que estar confiante de segurar a previdência social, porque ela que vai sustentar todo o pessoal no futuro. Ela vai dar garantia, tanto o cidadão como a cidadã. A pensionista, é porque a mulher do lar, ela precisa também disso, porque a partir do momento que ela fica viúva, ela tem um poder aquisitivo da sua sobrevivência. E se acaba a previdência social, acaba tudo isso. Como o Guedes queria fazer, né? A previdência privada. Então, o título, a previdência em capitalização. A capitalização, você faz um depósito e quando acabar o dinheiro, acabou. Você não é permanente como é hoje. Então, muita gente achou que sim, né? Que poderia ter essa capitalização, porque você vê o dinheiro hoje, amanhã você está sem nada. E aí você vai para onde? Vai para a rua. Porque porque vão cortar sua água, vão cortar sua luz, você não tem mais como sobreviver, e não é todo mundo que tem casa própria, não é todo mundo que vai. Então, nós precisamos, o que a gente vai estar, nós da federação, nós vamos estar sentando agora dia 6 de julho, com as nossas entidades filiadas, que a gente vai fazer um documento único para permanência da Previdência Social juntamente com a Central Única dos Trabalhadores, para que não privatize ela, que ela seja é, uma instituição que dê sustentabilidade aos aposentados e pensionistas, para que a gente possa evoluir. E, futuramente, ela pode até mudar o sistema de idade, mas não privatizar. Porque privatizando, todo mundo perde. Não é só os aposentados, não. Todos os trabalhadores perdem. E isso eu acho que os sindicatos, as organizações não governamentais, as ONGs, elas têm que estar focadas nisso, de garantir e manter a previdência social para que todos possam se usufruir dela. Independentemente de ideologia, né, política, independente de facções, a gente tem que batalhar para garantir a previdência social. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer
a participação do Wilson e passo novamente a bola para ele fazer as suas considerações finais. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, e agradecer aos ouvintes e a você, Guilherme, por nós estar nesse bate-papo. Não vou nem colocar como entrevista, mas um bate-papo agradável nessa tarde e pedir às pessoas, né, que procure, fortaleça o seu sindicato, a sua associação, a sua, né, organização, porque sozinho a gente não faz nada. E reclamando sozinho, né, dando tapa na mesa, brigando com a família, não vai resolver o problema. O que vai resolver o nosso problema é a nossa união, é nós estarmos juntos. Eu sempre falo para as pessoas, não importa se você seja de uma central A ou B ou C, não importa se você é de uma outra associação ou se você organiza um grupo, monta uma nova associação porque você não gosta da gente, não é isso. O importante é que nós fazemos a luta conjuntamente. A luta conjuntamente é o quê? É garantir o nosso salário, é garantir a nossa estabilidade, a nossa saúde e o dever de lutar, porque nós lutamos desde quando nascemos, porque se não chora, não mama. E se não mama, não vive, né? Então, nós precisamos lutar, nós precisamos se agrupar para que a gente possa desenvolver esse trabalho e saber, né, dentro do nosso princípio, o que é melhor para nós. A gente quer que todos cheguem na velhice saudável, com saúde. Então, eu quero agradecer a você, né, nessa tarde, mais esse bate-papo. Um abraço a todos e um abraço grande a você, Guilherme. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Wilson, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Mesa de Tudo um pouco. Curta, compartilhe, comente o nosso trabalho. Também, né, segue a gente no Instagram, TikTok, Facebook. Lá também tem mais conteúdos que nós produzimos. É, E quem puder, abore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. Conforme eu venho falando aqui, tem várias atividades que nós queremos, né, fazer e cobrir, né, nesse segundo semestre de 2023. E para isso, obviamente, precisamos de dinheiro. Então, para não ficar custoso aí para os nossos bolsos, né? Peço aí para que, caso você esteja acompanhando, né, contribua aí com uma quantia. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todo mundo e fui.